Fala pessoal, vamos falar aqui, começar a aula, o módulo, né, de indicadores. Indicadores, pessoal, dando introdução aí, é como se fosse a mulher de biquíni na praia, tá? Você olha, pode achar bonito e tal, só que o que importa tá embaixo disso, tá? Tá mais profundamente. Então, assim como a análise lá da contabilidade, a contabilidade ela diz muita coisa. Os indicadores, eles podem enganar muito mais, tá? Então, é preciso analisar. Primeira coisa, um indicador isolado, ele nunca vai te dar uma resposta. Ele tem que ser analisado de uma forma ampla e também historicamente, nos últimos 5, 10 anos, tá? E para a gente ficar esperto, tá? Alguns indicadores podem enganar muito e esse PVP, ele pode também ter algumas pegadinhas que a gente vai falar sobre ele agora. Ele é o preço dividido pelo valor patrimonial. O preço, pessoal, é a cotação da empresa lá na bolsa, tá? Você entra lá, tem empresa Vale do Rio Doce a R$ 40. E é como se a gente pegasse esse preço, R$ 40, e dividisse pelo valor patrimonial da empresa por ação. Então seria, vamos supor que a empresa lá, que, igual a gente viu na aula passada, o valor patrimonial dela, patrimônio líquido dela lá é X. Ela pega o X e divide pelo número de ações. Então a Vale é R$ 40 e o valor patrimonial por ação vamos supor que seja R$ 30. Ou seja, o preço que ela está sendo cotada está sendo mais alto do que ela vale na realidade. Na realidade, assim, patrimonialmente falando, tá bom? Isso pode falar assim, nossa, mas ela está cara. Nem sempre, às vezes ela está barata, porque depende de outros indicadores e depende da contabilidade histórica também e de perspectivas de futuro, tá, pessoal? Então, resumindo, quanto que o acionista ele topa pagar pelo valor patrimonial da empresa, ou seja, tipo assim, igual a gente falou, o valor patrimonial da Vale é 30, mas o pessoal está querendo pagar 40. Então, essa relação aí quer dizer o quê? Quer dizer que a empresa está com perspectiva boa, porque o pessoal está pagando mais caro do que vale, vamos dizer assim, né? É um indicador do patrimônio líquido, claro, né? Uma referência ao patrimônio líquido da empresa. Esse indicador, pessoal, foi muito usado pelo Benjamin Graham, que é o precursor, que é o mentor do Warren Buffett, que ele gostava de comprar empresas que estavam sendo negociadas aí abaixo desse valor de liquidação, vamos dizer assim, de patrimônio, tá? Ele ajuda, querendo ou não, ele ajuda um pouco na margem de segurança da empresa. É, então, um índice aí de preço sobre o valor patrimonial acima de 1,5 é uma coisa que a gente tem que observar, que a empresa pode ser que ela esteja começando a ficar meio cara, tá? Então, esse 1,5 aqui seria o caso de você comprar uma ação que tem o preço de R$ 10, o preço lá na bolsa de R$ 10, e o valor patrimonial dela seja de 5. Vamos conferir esse cálculo aqui? Ó, se eu comprar uma empresa de que está na bolsa por R$ 10, se eu comprar por 10 e ela valer 5, o preço de 10 e o valor patrimonial de 5, na verdade vai ser o PVP vai ser 2, vai ser acima de 1,5, ou seja, ela vai estar, por esse critério, ela vai estar um pouco meio cara, tá bom? Esse indicador usado aí isoladamente, pessoal, ele tem algumas exceções, né? É mais complicado você usar esse indicador para um determinado tipo de empresa, que seria essas empresas asset lights, que seriam empresas que a parte de ela não tem muito ativo, vamos dizer assim, uma empresa de software, ela não tem ali máquinas, equipamentos, terrenos, imóveis, ela não tem muito ativo. O ativo que ela tem é meio intangível, né?
que é ali a capacidade da equipe montar um software muito bom. Ela tem muitas vezes o pessoal trabalhando remoto, nem o escritório. Ela tem escritórios, mas muito enxuto, equipamentos ali. Às vezes ela aluga equipamentos, ela nem tem os próprios equipamentos ali, servidores. Então a empresa asset light. Então se você fizer a relação preço sobre valor patrimonial, você vai ver o preço, né, um pouco alto e dividir pelo valor patrimonial dela, ela não vai ter muito valor patrimonial por causa dos ativos, né? Os ativos vão ser pequenos. E aí isso vai influenciar aí no cálculo do valor patrimonial, tá? Então, ela tem essa limitação. Empresas que têm grande crescimento, né? Algumas varejistas aí que cresceram muito, e principalmente no e-commerce, e principalmente no digital. Empresas com grande crescimento, esse índice vai dar muito alto, e aí vai ficar parecendo que ela está muito cara. E às vezes, pode ser que sim, mas às vezes ela não está. Beleza? Empresas com lucro baixo em um momento cíclico. Pode ser que a empresa aí esteja passando, sei lá, por um momento de fim de ano que as vendas aumentam, ou caem, ou em um momento do início do ano que as vendas caem muito, e aí reflete um lucro baixo. E aí ela vai impactar aí nesse índice. Tá? Então tudo isso tem que ser observado. Uma empresa com prejuízo também tem influência nesse indicador. Muitas das vezes, quando o patrimônio líquido também é negativo, esse número fica negativo e aí perde o sentido do indicador, tá? O preço nunca vai ser negativo, concorda? O preço ele vai ser zero, né? Ou maior que zero, o preço da ação é. Agora, se esse indicador é negativo, quer dizer que o quê? Que o patrimônio líquido da empresa é negativo e aí perde o sentido de análise, beleza? Ele é bom, pessoal, para empresas do ramo industrial, como a gente viu aí, no ramo de infraestrutura. Por quê? Porque aí a empresa ela vai ser basicamente ativos, que ela vai ter indústrias, que ela vai ter terrenos. Então, se precisar liquidar a empresa, se um dia ela for fechar suas portas ou for adquirida, ela vai valer o que os ativos ali dela valem, menos os passivos, que vai dar o patrimônio líquido. Aí o cálculo começa a fazer sentido, porque aí a gente está usando o valor patrimonial que realmente ali pode refletir mesmo ali o que a empresa vale. Tá? Então, setores como construção civil, incorporadoras, indústrias, que tem muitos terrenos, imóveis, que trabalha com isso, que o business é basicamente isso aí, tá? Siderúrgicas, se bem que siderúrgicas às vezes um alto forno ali não serve para um determinado outro tipo de negócio, então ela teria que ser vendida por um concorrente que aí vai utilizar um alto forno, tá bom? Então são exemplos que a relevância no PL aí é maior. Pessoal, esse índice, quando está abaixo de 1, é empresa que pode estar barata e que chama atenção. Por quê? Porque pode ser uma oportunidade. Imagina o preço dela está sendo cotada abaixo de... Tipo assim, se entregar hoje, fechar o boteco e vender, o preço dela é menor do que o que está lá. Então, assim, claro que tem que vender, então tem negociação de venda, então tudo isso aí, e se você precisar vender um imóvel hoje, é diferente de você querer vender, ter tempo para vender. Então, assim, chama atenção, mas também não é aquela coisa assim que vai falar, nossa, é uma oportunidade na certa. Não, a gente tem que fazer uma análise melhor. Pode, né, ter um lastro nesses ativos aí, então é importante ver a qualidade desses ativos, né? Então, se tiver em ativos lá, igual na Berkshire Hathaway, lá na época do Warren Buffett, se os ativos forem teares, né? Tiares lá para fazer camisetas, fazer co coisas de algodão, né? Se esses tiares forem muito velhos, estiverem depreciados e no valor contábil tiver informando algo que vale muito mais do que algo que quase ninguém queira comprar, então isso pode ser um problema. Pode ser que esteja escrito lá que vale muito, mas na hora de vender ninguém queira. E aí o preço vai lá embaixo. Então tem que tomar cuidado com isso também, tá? A empresa pode estar subavaliada,
na verdade, né? Então, tem que... Se a empresa estiver subavaliada, quer dizer que os ativos dela são bacanas. Então, o preço de venda vai ser legal. Então, é preciso analisar aí essa questão e por que que os investidores, né, que o mercado está colocando esse múltiplo lá embaixo, nesse patamar. O valor patrimonial informado aí pode ser mais alto que o valor real. Como a gente falou, pode ser que na contabilidade lá, às vezes a empresa fez uma contabilidade criativa e colocou os ativos valendo mais do que deveria, tá? Supervalorizando aí, beleza? Quando for vender, como a gente falou aí, né? Na hora de vender, na hora de liquidar a empresa, ou se a empresa estiver em recuperação judicial, se for colocado no preço de mercado, vai estar às vezes muito diferente do que o informado na contabilidade. Então, assim, a gente compra ativos, né? Então a gente tem que ver a qualidade desses ativos e acaba levando os passivos também, mas assim, a gente sempre deve buscar comprar ativos que vão gerar dinheiro, colocar dinheiro no nosso bolso. E capacidade de geração de lucro. Então a empresa às vezes está sendo negociada abaixo do valor patrimonial, mas ela só dá prejuízo. Então o que quer dizer isso? Aí, nos últimos 5, 10 anos ela só dá prejuízo. Quer dizer que ela está queimando o patrimônio líquido dela. Então negociar abaixo do valor patrimonial faz sentido. Por quê? Porque uma hora esse preço aqui, esse valor patrimonial vai ser consumido e aí esse índice aqui vai fazer sentido, tá? Vai chegar próximo de 1 aí. Às vezes ela está sendo negociada muito abaixo do valor patrimonial, 0,2, 0,3. Mas essa divisão aqui, essa parte de baixo da divisão, vai começar a diminuir. E quando a gente diminui a parte da divisão, o que acontece? Né? Aumenta essa parte, a conta geral vai diminuindo, vai levando aí, vai aumentando o valor patrimonial, o PVP, tá? O PVP. Então, nunca analisar um indicador apenas, como a gente falou no início, evitar empresas com PVP muito alto, isso pode influenciar na sua margem de segurança, é complicado, né? O Benjamin Graham, ele fala aí, né, que os ativos baratos, ele falava, né, que os ativos baratos aí só aumentam de valor por causa de algum acontecimento. Então, assim, numa venda de uma empresa, uma outra empresa vem e faz uma oferta para adquirir os ativos dela. Então, essa relação vai mudar aí quando houver, você vai ter vantagens, né? Vai ganhar dinheiro com a empresa só se acontecer um evento, algum acontecimento fora disso aí. E aí vamos falar da guimba de charuto, que era esse conceito do Benjamin Graham que o Warren Buffett usou por muitos anos, que é comprar a empresa que está abaixo do valor patrimonial, com essa relação P dividido por VP menor do que 1, tá? Às vezes bem menor do que 1, que ele considerava que margem de segurança, que era uma coisa bacana, mas que era às vezes uma guimba de charuto, que às vezes a pessoa joga no chão e tem um pedacinho de charuto lá ainda, que você pode pegar e dar uma, duas ou poucas baforadas. Então você consegue aproveitar ainda, tirar ainda algo daquela empresa. Então, muitas das vezes eles fizeram negócios bons comprando guimbas de charuto que eles puderam ter baforadas aí de lucros, né? Às vezes eles esperavam muito tempo para isso. Às vezes passavam-se anos para eles poderem dar essa baforada. Mas assim, era uma estratégia vencedora, foi uma estratégia vencedora para o Benjamin Graham e por muitos anos também uma estratégia vencedora para o Warren Buffett. Na verdade, ele foi vendo que ao longo do tempo o melhor mesmo era investir em empresas imunes a idiotas, ou seja, que poderia entrar qualquer pessoa que fizesse uma maluquice na empresa, que a empresa é tão boa, o produto é tão bom, os clientes são tão fiéis e gostam tanto, a concorrência é tão baixa, ou tem um produto tão único, que qualquer idiota que for colocado na gestão da empresa não teria problemas. Era melhor escolher um negócio assim do que as guimbas de charuto, tá bom? E a Berkshire Hathaway, ela normalmente recompra as próprias ações
né, da empresa, eles recompram as próprias ações quando o valor patrimonial chega próximo de 1,2. Tá? Isso é uma estratégia até falada nas cartas aí da Berkshire, pelo próprio Warren Buffett, que ele é uma estratégia que ele usa aí para recomprar as próprias ações. Tá? Uma estratégia legal também que eu quis colocar aqui é com relação à Geico, que é uma empresa de seguros, que o Warren Buffett começou a comprar ações dessa empresa e comprou ela por inteiro depois de alguns anos e teve muitos ganhos com ela. Tá? Ele foi comprando e no final das contas ele comprou o restante dessa empresa a 3 vezes o valor patrimonial. Então, assim, até um pouco contra a filosofia de investimento dele na época, mas assim, ele pagou um pouco mais caro porque sabia do valor da empresa, que esse valor no longo prazo, essa empresa ia retornar na forma de lucros essa diferença aí. Por quê? Porque o, é, existia share of mind, né? Que a Geico já era uma marca conhecida, tinha o valor da marca, e aí ela começava a ter um valor intrínseco, né? Maior, um valor na cabeça das pessoas que era mais alto. Então valia a pena pagar um pouco mais caro por um negócio bom e que já estava na cabeça da galera. Tá? E o que ele acabou fazendo? Investiu muito em publicidade, aumentando esse share of mind. Então, foi um efeito multiplicador que ele teve, que pagar esses 3 vezes o valor patrimonial não foi tão assim grave para ter o controle da empresa. Tá? Em 2013, essa empresa ela acabou tendo aí mais de 1 milhão de segurados, né? Seguros de carros e outros produtos que eles tinham lá. E isso fez com que isso retornasse em 1,5 bilhões a mais de valor intrínseco para a empresa. Tá? Então, foi um aumento de valor em relação ao valor patrimonial. Então, assim, essa decisão que ele teve, que comprou caro, né, entre aspas, comprou caro, mas assim, isso no longo prazo teve um retorno tão grande que mostrou aí que a compra não foi cara, porque ela gerou muito valor posteriormente. Beleza? Pessoal, então, um alerta aí para vocês, tá? Que a gente precisa ter humildade no mercado, saber analisar e tem aqueles que não sabem nada, que entram de paraquedas e perdem dinheiro na bolsa, que são os dois tipos, né? Os que não sabem nada, entra lá e perde dinheiro, e tem aqueles que acham que sabem de tudo, que também está no grupo daqueles que perdem muito dinheiro na bolsa. Então, humildade sempre, vamos fundo aí, conta comigo, obrigado e até a próxima.